Agora, então, como combinado, eu vou subindo na tabela. Eu comecei lá embaixo com o Santos e agora nós vamos pro Corinthians, né? Porque assim, nós temos uma duplinha aqui. São Paulo e Corinthians, eles estão na mesma ali no campeonato, né? São 2 pontinhos que separam a gente. O Corinthians em 10º, o São Paulo em 8º, ali com 42 e 44 pontos, respectivamente. Eu até achei que o Corinthians fosse ultrapassar o São Paulo nessa rodada, porque achei que o São Paulo não fosse vencer do Vasco lá no Rio. A gente vai falar com a Gia aqui sobre isso já já. Mas então, o Corinthians subiu na tabela, mas continua, né, atrás do São Paulo, por conta da vitória do Tricolor lá no Rio de Janeiro. E o Coringão venceu o Grêmio por 2-0 nessa 31ª rodada. Aliás, engatou a 3ª vitória consecutiva. Eu achei que isso não fosse acontecer nesse campeonato, gente. Milagres acontecem. Olha, aliás, o Corinthians tem uma sequência, né, de Atlético Mineiro, Vitória e Grêmio. A primeira vez no campeonato em 2025 que o Corinthians conseguiu 2 vitórias consecutivas foi agora com Atlético Mineiro e Vitória. Só na 30ª rodada do campeonato o Corinthians conseguiu 2 vitórias seguidas. Mas, pelo menos, né, conseguiu e engatou também a 3ª diante do Tricolor Gaúcho em Itaquera. E, gente, eu sei que o jogo não foi lá essas coisas, não é? O Corinthians ainda não é aquele mesmo time que encheu nossos olhos, por exemplo, na reta final do ano passado, que jogou bons jogos na Copa do Brasil esse ano também, porque eu vivo falando aqui que nós temos um Corinthians no Campeonato Brasileiro e outro na Copa do Brasil, né? A motivação dos caras, a entrega dos caras em campo é diferente. Mas eu não quero chegar aqui e ficar destacando crítica, sabe, tal, porque assim, a gente já viveu o ano inteiro só de crítica, só de bomba, só de notícia ferrada aí no Parque São Jorge. Aí se eu chegar aqui, justamente quando a gente consegue 3 vitórias consecutivas, o time tá conseguindo um respiro. O próprio Dorival Júnior, no comando do time, tá conseguindo esse respiro. Aí é coisa de torcedor chato também, vai. Porque tem torcedor que é chato, gente. Eu sei que a gente tem que ter o pé no chão, e eu me considero uma pessoa com o pé no chão, né? Eu não acho que o Corinthians tá 1000 maravilhas, eu não acho que a gente, né, enfim, não acho que os caras estão... porque o Memphis fez gol ontem, ele já tá, nossa, voltou a ser aquele Memphis do ano passado e tal. O Garro deu boas assistências, bons passes ontem, mas acho que ele também ainda não tá 100% fisicamente. Eu tenho os pés no chão quanto a isso. Mas não dá pra ficar toda hora criticando, até mesmo quando consegue aí uma vitória, né, diante do Grêmio. O Grêmio que tem todos os seus, as suas limitações, as suas dificuldades também, né? O Grêmio, inclusive, fazendo um campeonato bem parecido com o do Corinthians. Os dois tinham a mesma pontuação antes da partida de domingo. E claro que o Grêmio também deixou a desejar, o Grêmio também, né, não fez um bom jogo em Itaquera, mas o Corinthians aproveitou. O Corinthians fez o que tinha que fazer, né, fez o seu gol ali com o Gustavo Henrique, que é a unanimidade nessa zaga do Corinthians hoje. Teve falha, né, do Volpi também, mas... E depois o pênalti, né, com o Memphis aí, que cobrou, enfim, fez. Acho que o Yuri tá devendo, mais uma vez, o Yuri tá numa fase ruim, porque o Yuri é um atacante de fases, né? Assim, ele tem fases muito boas e também tem momentos ruins. Atualmente ele tá num momento ruim. Mas, gente, não vou ficar aqui, sabe, só na crítica. Acho que é momento do corintiano comemorar. É momento do corintiano pensar que talvez o time pode se espelhar naquela retomada que a gente teve no ano passado, de 9 vitórias consecutivas, né? E tentar engatar essas vitórias agora também em 2025, para chegar na Copa do Brasil com o time confiante, né? Podendo, de fato, aí brigar contra o Cruzeiro, que vai ser um jogo dificílimo na semifinal, e talvez brigar pelo título da Copa do Brasil. E usar esses jogos da reta final do Brasileirão para recuperar alguns caras que estão voltando de lesão agora, né? Que precisam voltar ao ritmo de jogo, como é o caso do Garro, como é o caso do Memphis, como é o caso do Carrilho, né? Que já voltou aí. O próprio Yuri, que tá em baixa e precisa melhorar, porque a gente vai precisar dos gols dele aí na Copa do Brasil. Não dá pra ficar perdendo gol besta, igual ele perdeu contra o Grêmio mais uma vez, né? Num bolão do Garro.
Então é isso, gente. Acho que o momento do Corinthians agora é de pelo menos respirar um pouquinho aliviado. Depois de tanta pressão, né? A Bárbara, você sabe do que eu tô falando. Você queria estar assim também. Se eu tivesse ali, o Santista reclamava, o G Santos, o G Santos. Você não preferia estar lá no G Santos, no G10? Eu preferia. Então... É isso, né? A Luana tá aqui falando que o Yuri deixou a confiança no colo do Rossi. Pois é, realmente, naquela cavadinha lá, né? Parece que tirou a sorte do Yuri, arrancou aí, porque desde aquele jogo… Ele até chegou a fazer alguns gols no jogo posterior, né, a esse do Flamengo, mas acho que não foi suficiente, até porque ele voltou a perder bastante oportunidades aí no Campeonato Brasileiro. Então, o Fred tá aqui falando que o Yuri está na fase bagre dele. Realmente, né? Ele tá difícil. O Jorge Gonçalves tá aqui também falando que pro Corinthians atual, qualquer lugar tá bom. E realmente, no Campeonato Brasileiro, é meio que isso, viu, Jorge? Assim, a gente não tá brigando, né, por coisas significativas. Eu acho que o torcedor, ele tem essa consciência. Mas também, por que eu falo do comemorar? O comemorar no sentido de respirar aliviado. Porque a gente, pelo menos, não vai passar por esse sufoco que o Santos está passando. E que o Corinthians passou no ano passado. Né? Então, no ano retrasado também. Eu já sou ruim de matemática, ainda tem que ficar fazendo conta, contando com a sorte. Para! Não quero. Pois é, então é isso, sabe? Pelo menos, assim, é aquele momento que a gente tá podendo respirar um pouquinho aliviado. Eu acho que pro Dorival isso tá acontecendo também, né? Até porque o Dorival, ele vem sofrendo muitas críticas. Mesmo após essa vitória de ontem, ele continua com parte da torcida achando que ele não deve continuar o trabalho, que ele não consegue arrancar o melhor do time. Mas eu acho que, assim, com toda a limitação do elenco e com todos os desfalques que ele teve no campeonato, ainda é aquele trabalho nota 6, sabe? Eu acho que também ele não poderia tirar muito a mais, de repente. Eu acho que, cara… Tem gente que às vezes acha que depende só do treinador, né? Que o treinador tem que resolver, tem que ser mágico, tem que ficar tirando coelhinhos da cartola. Eu acho que não mudaria tanta coisa se fosse outro cara aí no lugar do Dorival, tá? Então eu ainda prefiro esperar para decidir sobre o trabalho do Dorival, futuro, próximo. Eu sei que tem torcedores que já acham que não tem que ficar, né? Que já trocaria, inclusive, para a decisão de Copa do Brasil, o que eu não acho viável, tá? Não acho justo com o Dorival, por exemplo, você trocar o treinador na decisão da Copa do Brasil, sendo que ele que classificou o time, principalmente contra um rival, contra o Palmeiras até aqui. Agora, pro ano que vem, aí já é outra história. De repente, dependendo do que acontecer nessa Copa do Brasil, nessa reta final, até pode ser plausível você pensar em outro técnico para a próxima temporada. Mas, por enquanto, tem que ser ele, né? E é isso aí. E eu quero saber da galera aí do chat também, tá? Dá para criar uma outra enquete aí? Vamos fazer uma enquete para cada time? Aí no YouTube. Então eu quero saber dessa vez, já fizemos a enquete aí perguntando sobre o Santos, se o Santos vai entrar na zona. E agora queremos saber dos corintianos que nos acompanham e da galera também, que não é corintiana, mas está, né, acompanhando aí o campeonato. Por que não? Será que o trabalho do Dorival… Não, vamos fazer o seguinte. O Dorival merece seguir como técnico do Corinthians? Essa é a pergunta pra galera aí da produção, tá? O Dorival Júnior merece seguir como técnico do Corinthians ou não? Quero saber as respostas da galera aí do chat e vou ler algumas das mensagens de vocês também, tá bom? Meninas, enquanto eu vou lendo aqui, algumas de vocês quer pontuar, quer palpitar, quer dar uma opinião sobre o Corinthians, sobre esse jogo? Vocês assistiram? Alguém quer falar alguma coisa aí? Fiquem à vontade, tá? Eu vou pincelando aqui. Eu não assisti, não, mas assim… Eu tive o desprazer. Eu tive o desprazer. Eu acho assim que, assim como em todos os times, tem muito torcedor que é ingrato com o Yuri Alberto. Não é não, Lu? Mas é que o Yuri Alberto, ele tem fases ele tem as fases bagres. Muitas. Exato. Eu tenho motivos pra odiar ele. Traíra. Você saiu do Santos, rancorosa. Né?
É que tem uma coisa que o Santista teve que se acostumar com o menino da Vila Traíra. Quantos? É Yuri Alberto, é Caio Jorge. Mas dói ainda, porque não dói mais, cara. Dói porque eles vão na Vila Belmiro e humilha a gente. Sempre tem um gol. Eu não sei como contra o Corinthians ele não fez um gol lá na Vila Então, Belmiro. ainda Oba, tomou. Ele sempre faz. Assim, Acabou, ter tantos cara. traíras também não é um problema de gestão do Santos? Com de não conseguir certeza. segurar os caras? Com certeza. Porque os caras de vão dar, embora, de dar um projeto pra eles, né? Oferecer um projeto de carreira pra eles seguirem, valorizar eles, porque muitas vezes eles não são valorizados e por isso o próprio Caio Jorge saiu por isso, o Yuri também. Então fica muito Aliás, complicado. Caio São bons Jorge deve jogadores. doer demais, né, cara? Gente, que Tá isso? deitando. Aliás, O problema era o atacante, né? No Flamengo mesmo teve muitos que saíram, né? Bruno Henrique, o zagueiro lá. Gabriel. Não é Gabriel, Gabigol, tá? verdade. Gabriel. Ó, Começou com o Gabriel, né? tudo começou com ele, mas vamos Começou lá. com o O Gabriel. Marco Antônio Brandão tá falando que o Corinthians não pode ficar brigando por meio de tabela todo ano. Concordo com você, Marco, tá? Então vamos brigar do rebaixamento. Vocês querem trocar? Eu troco. É, mas Não reclama justamente… que tem gente que tá pior. Essa é a questão. Que, aliás, o próprio Jorge Gonçalves, ele fala aqui. Nisso eu concordo. É melhor ser tudo nesse momento, menos o Santos. Olha que traíra, Bárbara. Que legal.